queridos e queridas, tudo bem? Tudo certinho? Eu sou o professor Felipe Carvalho, eu disse Carvalho, e nossa aula hoje é sobre teorias evolutivas. Na primeira aula nós falamos sobre as evidências da evolução, né? Fatores que explicam o processo evolutivo, tá? Hoje, agora, nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre como os pensadores, como os cientistas tentaram explicar esse processo de modificação das espécies. O primeiro cara a pensar em evolução, né, o primeiro cara a contestar o que era pensado na época a gente tinha como consenso, como base, o fixismo. Tá? O fixismo não é uma teoria evolutiva, é uma teoria em que as espécies elas são criadas, né, por um ser, por um ato divino, e essas espécies não sofrem modificações com o passar do tempo. Como não ela adota a ideia de modificação das espécies, não é uma teoria evolutiva, já que a gente sabe que a evolução prediz da modificação das espécies, da transformação das espécies. Tá? Então, o primeiro cara a pensar na evolução de forma além, né, do que era a contestar o que era o correto da época, né, o que era aceito na época, tá? É um cara chamado Lamarck, tá? Um francês, tá? Chamado Jean-Baptiste Lamarck. Ele recebe esse nome, esse título de Lamarck, tá? Em função do seu pai, é um título herdado do pai. Então, o Lamarck ele propõe duas situações, né, observando as espécies. Ele propõe uma lei chamada Lei do Uso e Desuso e a Lei dos Caracteres Adquiridos. Então, o que ele falava? Se você usava muito aquele órgão, se você usava muito aquela estrutura, ela aumentava de tamanho. Se você não utilizava aquela estrutura tanto ou não usava mais aquela estrutura, a tendência era dela atrofiar, reduzir o tamanho, perder a funcionalidade. Tá? E que esta característica, né, de aumento da estrutura ou redução da estrutura, ela era transmitida aos seus descendentes, o que ele chamou de caracteres adquiridos. Né? Você pode pensar assim, Felipe, mas então ele tem uma certa razão. Porque você vai lá na academia, malhar, pegar peso, ficar fortão, você vai hipertrofiar, certo? As fibras musculares lá, legal, tá? Por exemplo, eu quebrei uma perna, coloquei um gesso, e aí depois que eu tirei o gesso, a perna está fininha, né? Não estava ventando, não estava mexendo a perna muito, não estava utilizando para locomoção de forma eficiente, de forma completa, ela diminuiu de tamanho. É claro que pode ser um exemplo aplicado, mas não pode ser aplicado para explicar a evolução das espécies. Isso é um fato isolado. Não é, por exemplo, porque eu estou utilizando meus olhos o tempo inteiro para enxergar um objeto, para enxergar os objetos, que meus olhos vão aumentar de tamanho. Tá? Então, a lei do uso e desuso ela não pode ser usada para explicar a evolução biológica das espécies. Nem que essa característica adquirida ela pode ser transmitida ao seu descendente. Né? Se eu, por exemplo, aquele velho exemplo que a gente usa, né? Se eu perder um braço, né? Em algum acidente qualquer, tá? Meu filho não vai nascer sem um braço. Tá? Então, aquela característica fenotípica, lembra da genética, ela não é transmitida aos seus descendentes. Apenas a característica genotípica. Para o Lamarck, ele acreditava que o meio, né, que o ambiente modificava a espécie. Né? Modifica a espécie, o meio. Ou seja, se, por exemplo, essa pasta verde, tá? Se alguma espécie, né? Se essa, por exemplo, vamos usar aqui, se essa caneta que é azul vivesse, tá? Passasse a ficar agora, né? Imagina que fosse uma espécie, a caneta azul, se ela passasse a viver nessa pasta verde,
Com o tempo, ela assumiria a cor verde, ela ficaria verde. Ou seja, ela adquiriu uma característica desse meio. Tá? Então, ela se tornou verde para se camuflar ali naquele ambiente. E que, ao se tornar verde, ao se modificar em relação ao ambiente, ele transmite essa característica para os seus descendentes. O Darwin, que vem a um pensamento posterior, o Charles Robert Darwin, tá? O inglês, e ele propõe, ao longo das suas visitas, ele tem um navio, esse navio Beagle, ele faz várias viagens ao longo do... ele passa na América do Sul, passa na África e outras regiões, tá? Esteve no Brasil, e ele faz observação das espécies. E aí ele tem um pensamento bem diferente em relação ao Lamarck. Tá? Ele identifica, nas suas observações, que os indivíduos são diferentes. Dentro da mesma espécie, eu tenho indivíduos diferentes e, claro, indivíduos de espécies diferentes são diferentes. E que essas diferenças acabam por selecionar os mais aptos em relação aos menos aptos. Essa ideia de seleção, ele chamou, o processo, esse fenômeno evolutivo, ele chamou de seleção natural. Então ele falava que existia uma luta pela sobrevivência, certo? E que essa luta gerava um processo seletivo. Vamos pensar, por exemplo, na floresta amazônica. A floresta amazônica é característico daquele bioma árvores muito altas, com uma copa muito frondosa. Imagina o seguinte, se nascer uma plantinha mirradinha lá, pequenininha, ela vai ter contato com o sol? Não, claro que não. Porque é uma floresta densa, uma floresta fechada, certo? Então, o processo seletivo ali eliminou as árvores menores, porque as árvores maiores eram mais aptas, porque tinham acesso ao sol. As árvores menores não. Então, o que houve ali? Diferente do Lamarck, ele não fala que o ambiente modifica, ele fala que o ambiente seleciona a característica mais vantajosa. Ok? Por isso que a gente fala de seleção natural. A seleção natural, a gente tem a ideia de que aumenta a variabilidade. É uma ideia errada, ela diminui a variabilidade. Por quê? Porque ela elimina ou reduz de uma característica que naquela situação, naquele momento, é menos apta do que outra característica. Então não tem um aumento, pelo contrário, a pressão de seleção natural ela vai reduzir a variabilidade entre os indivíduos. Ok? Beleza? Tem um exemplo aqui bonitinho das superbactérias. As superbactérias são bactérias resistentes a uma infinidade de antibióticos. E aí, como é que cada um explicaria essa resistência ao antibiótico? O Lamarck falaria o seguinte, como essas bactérias foram expostas ao antibiótico, elas adquiriram resistência àquele antibiótico. Então, a exposição fez com que essas bactérias criassem uma resistência. O Darwin não. Ele falou, olha só, o antibiótico, ele atuou como um selecionador. Então, quando eu lá aplico o antibiótico, eu tenho dois grupos de bactérias. Bactérias resistentes e bactérias não resistentes. Então, imagina aqui, essa bactéria, ela não é resistente. Essa bactéria é resistente. Quando eu aplico o antibiótico, o que acontece? A não resistente morre. Então, só fica a resistente. Essa resistente, logicamente, vou abaixar, pegar a caneta, essa resistente, ela vai continuar a sua descendência.
Então, repara, perceba essa diferença, tá? Porque ela é muito cobrada nas provas, tá? Essa diferença do pensamento lamarckista para o pensamento darwinista. Uma coisa interessante é que o Darwin ele sabia que os indivíduos eram diferentes. Ele tinha essa percepção, ele falava claramente, ele falava que os indivíduos são diferentes. Tá? No livro dele, A Origem das Espécies, está aqui, ó, isso aqui é um exemplar reduzido, um pocket. No livro dele, A Origem das Espécies, ele falava sobre isso. Ele falava que os indivíduos são diferentes e essas diferenças acabam por selecioná-los. Só que ele não sabia de onde vinha essa diferença. E aí, para complementar a ideia darwinista, ele não sabia porque o conceito de genética vem depois da seleção natural, né? Você tem os trabalhos mendelianos que vêm 10 anos depois, né, da seleção natural. E mesmo assim, os trabalhos de Mendel só são atualizados, só são realmente reconhecidos 30 anos depois. Tá? Então, o Darwin não tinha ideia de genética. Por isso que tem-se a teoria sintética da evolução, que também é chamada de neodarwinismo. Tá? Também é chamada de neodarwinismo. A grande verdade é que elas não são a mesma coisa. Tá? Mas, para a sua prova, para o segundo grau, para o ensino médio, você vai entender que teoria sintética da evolução é a mesma coisa que neodarwinismo. Tá? Então, lá para a sua provinha, lá quando você for estudar mais à frente a evolução, for fazer uma graduação, uma faculdade, que você tem disciplina da evolução, você vai ver que são diferentes, são conceitos diferentes, são teorias que surgem em épocas diferentes. Tá? Beleza, o que é essa teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, tá? Ela implementa, ela complementa, para ser mais específico, ela complementa os conceitos genéticos, que o Darwin não tinha. Tá? Então, galera, tá falando de evolução, falou de mutação, que é um conceito genético, que é uma alteração de bases, né, de nucleotídeos, marca de cara teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. Falou de recombinação gênica. Como assim recombinação gênica? Recombinação gênica, fecundação. Não é a troca não é a combinação de gametas? Né? Por exemplo, crossing over, que é a troca de cromátides, né? Segmentos de cromossomos, tá? Homólogos. Certo? Então, falou lá de recombinação gênica, marca também teoria sintética da evolução. Falou de deriva genética. E que é deriva genética, Felipe? Deriva genética é um processo, tá? Que não é feito, que não ocorre através da seleção natural. Tá? É um processo que você vai ter uma redução na frequência de genes, mas não por um processo de seleção. Por exemplo, imagina uma tsunami, aquela onda gigantesca. Ela vai selecionar ali quem é mais apto ou não? Não, é uma onda gigantesca que vai pegar todo mundo que tiver próximo. Então é um processo aleatório e não seletivo. Um meteoro, por exemplo, que venha cair em alguma região, certo? Ele não é um processo seletivo, porque ele vai matar todo mundo ali em volta, certo? Ele é um processo aleatório, tá? Então a gente chama isso de deriva genética. Ok? Beleza? Tá? Pode dar o print, espero que tenham gostado, um abraço e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau!